Boa noite a todos, boa noite quem nos assiste de forma virtual. Registro aqui a presença do secretário Felipe, senhora Solange, a Márcia e o filho do Amarildo. Boa noite a todos os presentes. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 4ª sessão ordinária no 3º período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 3ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 4ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 58 de 2023, em resposta ao requerimento número 2 de 2023, referentes à Rua Ambrósio Kuhn. Ofício do Gabinete número 59 de 2023, encaminhando projeto de lei de origem governamental que autoriza o município de São Pedro de Alcântara a celebrar convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, com interveniência administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, FAPEU, objetivando a elaboração, revisão do Plano Diretor Participativo de São Pedro de Alcântara e seus códigos. Ofício do Gabinete número 60 de 2023, encaminhando os seguintes projetos de lei em caráter de urgência, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção e fiscalização sanitária em estabelecimentos de produtos de origem animal comestível e não comestíveis, e da outras providências. Concede a revisão geral anual de que trata o artigo número 3710 da Constituição Federal a remuneração dos servidores públicos municipais, ativos e inativos e pensionistas do município de São Pedro de Alcântara e fixa o piso municipal dos servidores e da outras providências, que altera a Lei Ordinária número 1393, de 9 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Ofício da Secretaria de Tributos e Fiscalização número 1 de 2023, em resposta ao ofício Câmara número 13 de 2023, que trata sobre o pedido do vereador Daniel Rodrigues. Indicação número 12 de 2023, de autoria do vereador Daniel Rodrigues, indicando o Poder Executivo Municipal para que realize a manutenção da Rua Brás Hoffmann. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2023. Insiro na pauta desta sessão para leitura os projetos número 14, 15 e 16/2023. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício de Gabinete número 058 de 2023. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar a resposta ao requerimento número 02 de 2023, requerendo informações do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos a respeito do uso do maquinário da Prefeitura na obra da Rua Ambrósio Kuhn. No dia 22 de fevereiro de 2023, a equipe estava atuando na limpeza e conservação de ruas e estradas, conforme programação realizada pela Secretaria. No período vespertino, o maquinário Bobcat realizou a limpeza da Rua Ambrósio Kuhn, uma vez que continha material, barro e areia na pista de rolamento, por ser uma solicitação da comunidade e risco futuro de acidente devido ao nosso clima chuvoso à noite. Haja visto que se tratava de um material de qualidade, a fim de evitar o desperdício do mesmo, foi realizado o depósito na área onde serão executadas as calhas, uma vez que a chuva levou parte do material anteriormente colocado pela empresa para a pista de rolamento. Por esse motivo, foi visualizado a máquina próxima à área de execução das obras.
Não houve qualquer tipo de prestação de serviço ou apoio das máquinas em favor da empresa contratada, exceto o desperdício de material e dinheiro público. A Secretaria de Obras atua de forma séria e eficaz a fim de garantir o bem da população com honestidade e dedicação. Seguimos à disposição para maiores dúvidas. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício de Gabinete número 059, São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente venho a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação. Autoriza o município de São Pedro de Alcântara a celebrar convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, com interveniência administrativa na Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, FAPEU, objetivando a elaboração e revisão do Plano Diretor Participativo de São Pedro de Alcântara e seus códigos. Sem mais, renova a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10 de 2023. Autoriza o município de São Pedro de Alcântara a celebrar convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, com a interveniência administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, FAPEU, objetivando a elaboração e revisão do Plano Diretor Participativo de São Pedro de Alcântara e seus códigos. O prefeito de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de São Pedro de Alcântara devidamente autorizado a celebrar convênio de cooperação e respectivos termos aditivos com a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, com a interveniência administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, FAPEU, objetivando a elaboração e revisão do Plano Diretor Participativo de São Pedro de Alcântara e seus códigos. Artigo 2º. As normas, obrigações, prazos, responsabilidades e demais encargos decorrentes da avença constarão expressamente no instrumento a ser firmado. Respeitadas, evidentemente, as disposições constantes do artigo 116 da Lei Federal número 8.666/93 e alterações subsequentes. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa. Ilustres vereadores, digníssimo presidente, cumprimentando-os cordialmente, levamos ao conhecimento desta nobre Casa Legislativa o presente projeto de lei tendente a autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação técnica tripartite a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária FAPEU e a Universidade Federal de Santa Catarina para elaboração do Plano Diretor Participativo, PDP e seus códigos. Sua apreciação por esta casa é necessária, uma vez que a revisão do plano diretor do nosso município e a elaboração de seus códigos é necessária conforme determina o próprio Estatuto das Cidades. Estamos adotando o convênio com a Universidade Federal, tendo em vista os profissionais e o conhecimento que a universidade tem para assuntos dessa natureza, bem como os trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos em convênios com municípios vizinhos, como Angelina, Anitápolis e Antônio Carlos. Vale informar que, se tudo ocorrer dentro do planejado, a previsão para o início da revisão é em maio de 2023, com duração de 12 meses para sua finalização, conforme a proposta de trabalho da UFSC em anexo. Isto posto, este Executivo propõe o presente projeto de lei que ora tem a satisfação de passar às mãos de Vossa Excelência e excelentíssimos pares para que seja submetido à alta apreciação e deliberação confiantes de um parecer favorável. Pelo argumento acima escrito e na certeza de que o presente projeto de lei receberá a acolhida favorável dos senhores e senhoras, solicito que ele seja votado e aprovado nos moldes do regimento interno da Câmara Municipal dos Vereadores do município de São Pedro de Alcântara. Aproveito a oportunidade para desejar a Vossas Excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício de Gabinete número 060 de 2023. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara dos Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação em caráter de urgência.
Dispôs sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção e fiscalização sanitária em estabelecimentos, produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis, e dá outras providências. Concede revisão geral anual de que trata o artigo 37, 10º da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos municipais ativos e inativos pensionistas do município de São Pedro de Alcântara. Fixa o piso salarial dos servidores e dá outras providências. Altera a Lei Ordinária número 1393, de 9 de fevereiro de 2022, e dá outras providências. Sem mais, renova Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 11 de 2023. Dispôs sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção e fiscalização sanitária em estabelecimentos de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Serviço de Inspeção Municipal, SIM, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, destinado à inspeção e fiscalização sanitária de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis, produzidos, beneficiados, industrializados e comercializados no município de São Pedro de Alcântara. Artigo 2º. O Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal de São Pedro de Alcântara será designado pela sigla SIM, São Pedro de Alcântara. Artigo 3º. Compete ao Serviço de Inspeção Municipal, SIM, inspecionar e fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias municipais, estaduais e federais aplicáveis à produção, ao beneficiamento, à industrialização e à comercialização de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis no município de São Pedro de Alcântara e, especialmente, primeiro, criar e manter o registro dos estabelecimentos produtores, beneficiadores, industrializadores e comercializadores de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis no município. Segundo, controlar o cumprimento das condições e exigências para o artigo de estabelecimentos produtores, beneficiadores, industrializadores e comercializadores de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis no município. Terceiro, controlar as condições higiênico-sanitárias e tecnológicas da produção dos estabelecimentos em que são obtidos recebidos, manipulados, beneficiados, industrializados, fracionados, embalados, rotulados, conservados, armazenados, transportados, distribuídos e comercializados produtos e subprodutos de origem animal comestíveis e não comestíveis no município. Quarto, proceder à inspeção ante e post-mortem dos animais destinados ao abate, à inspeção e fiscalização da fabricação de produtos e derivados cárneos, de laticínios, de pescado, de ovos, produtos de abelha, os equipamentos e maquinários utilizados durante as diferentes fases da produção, beneficiamento, industrialização, transporte e comercialização desses produtos de origem animal. Quinto, controlar as condições higiênico-sanitárias das pessoas que atuam nos estabelecimentos de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis do município. Sexto, zelar pela padronização dos alimentos de origem animal obtidos, produzidos, beneficiados, industrializados e comercializados em atendimentos à legislação pertinente. Sétimo, controlar a identificação dos produtos de origem animal inspecionados com o selo do Serviço de Inspeção Municipal, os quais poderão ser comercializados no município e nos demais integrantes da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, de acordo com a Lei Estadual número 17.517, de 27 de abril de 2018. Oitavo, proceder à inspeção sanitária específica quando comprovada infração às normas de higiene e saúde pública envolvendo os produtos de origem animal no município. Nono, exigir, quando necessário, análises laboratoriais, microbiológicas, físico-químicas, toxicológicas e, o que mais cabível, relativamente à matéria-prima, produtos e derivados de origem animal. Décimo, controlar o uso de aditivos na produção, no beneficiamento e na industrialização dos produtos de origem animal e respectivos derivados. 11º,
Opinar sobre os projetos de identificação, reforma e instalação de estabelecimentos destinados à produção, ao beneficiamento e à industrialização e à comercialização de produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis no município. 12º. Fazer uso de todos os recursos disponíveis na legislação municipal, estadual e federal para cumprir com eficiência as normas sanitárias aplicáveis à produção, ao beneficiamento, à industrialização e à comercialização de produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis no município. 13º. Promover o processo educativo permanente para os produtores, beneficiadores, industrializadores e comercializadores de produtos de origem animal, assim como parcerias de cooperação técnica com outros entes da federação, como o Serviço de Inspeção Estadual, CIE, e adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB/POA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e de Abastecimento. 14º. Promover treinamento técnico do pessoal envolvido na inspeção e fiscalização de produtos derivados de origem animal. 15º. Manter mecanismos permanentes de divulgação e esclarecimento junto às redes pública, privada, bem como junto à população, com o objetivo de garantir a plena orientação do consumidor sobre a produção, o beneficiamento, a industrialização, a comercialização dos produtos e derivados de origem animal no município. Artigo 4º. Serão inspecionadas e fiscalizadas quaisquer instalações ou locais que sejam obtidos, recebidos, manipulados, beneficiados, industrializados, fracionados, embalados, rotulados, conservados, armazenados, transportados, distribuídos e comercializados produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis no município. Artigo 5º. As atribuições do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, por nenhuma forma prejudicam as atribuições e competências do Sistema de Vigilância Sanitária Municipal, mantidas inalteradas. Artigo 6º. A execução da inspeção e fiscalização pelo SIM isenta o estabelecimento de qualquer outra fiscalização industrial ou sanitária federal, estadual ou municipal para produtos de origem animal. Artigo 7º. O Serviço de Inspeção Municipal, SIM, será coordenado por profissional médico veterinário com registro no CRMV-SC. Artigo 8º. Os produtores, beneficiadores, industriais e comerciantes de produtos de origem animal no território municipal, alcançados por estas normas sanitárias, terão o prazo de 12 meses contados da sua regulamentação para se adequarem. O descumprimento das exigências sanitárias legalmente definidas facultará ao Serviço de Inspeção Municipal, SIM, a implantação de penalidades sem prejuízo de outras cabíveis por força de legislação estadual e ou federal, civil ou criminal, em sendo omissa a legislação sanitária municipal quanto à infração. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá solicitar o apoio técnico e operacional dos órgãos de fiscalização estadual e federal, exercer fiscalização conjunta com tais órgãos, reivindicar a participação de associações profissionais ligadas à matéria para opinar sobre determinado caso e solicitar o auxílio policial quando necessário para o desenvolvimento das respectivas funções. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal, no prazo máximo de 90 dias contados da edição desta lei, regulamentará por decreto a atuação específica do Serviço de Inspeção Municipal, SIM. Artigo 11º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias inerentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número... Opa. Passar um pouquinho. Não está aqui na... Número 11 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. Encaminhamos para a apreciação dessa respeitável Casa Legislativa o projeto de lei que tem como propósito de dispor sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção e fiscalização sanitária em estabelecimentos de produtos de origem animal, comestíveis, não comestíveis e da outras providências. Tem o propósito de realizar a inspeção e fiscalização sanitária de produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis produzidos, beneficiados, industrializados e comercializados no município de São Pedro de Alcântara,
com o cumprimento das condições e exigências para o registro de estabelecimentos. A descentralização de serviços fortalece a economia dos municípios, abrindo espaço para a integração entre os mesmos, incentivando o desenvolvimento local e dos territórios. Isso poderá promover a implantação de novas unidades agroindustriais e, em consequência, a circulação de maior volume de dinheiro no comércio local, aumentando também a arrecadação de tributos no município. Desta forma, pedimos a esta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do presente projeto, em caráter de urgência, que é de muita importância para o município de São Pedro de Alcântara. Aproveito a oportunidade para desejar a vossas excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 12 de 2023. Concede revisão geral anual de que trata o artigo 37, /10 da Constituição Federal e remuneração dos servidores públicos municipais ativos e inativos e pensionistas do município de São Pedro de Alcântara. Fixa o piso municipal dos servidores e dá outras providências. O prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. O vencimento dos servidores públicos municipais, artigo 1º, perdão. O vencimento dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo, ativos os proventos dos servidores inativos e dos pensionistas com paridade. O subsídio de todos os agentes políticos do município, prefeito, vice-prefeito e secretários, a remuneração dos servidores comissionados, temporários, os valores fixados para as funções de confiança, na forma de revisão geral anual, prevista no artigo 37, 10º da Constituição da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, fica revisado em 5,77%, correspondente ao índice de inflação, o IGP, do IBGE, acumulado no período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Inciso 1º. O índice da revisão geral fixado no caput deste artigo decide sobre os valores pagos a título de gratificações, complementações na forma de lei e incorporações de gratificações. Inciso 2º. O índice da revisão geral fixado no caput deste artigo aplica-se sobre a remuneração paga aos servidores regidos pelo regime de consolidação de leis de trabalho e aos servidores contratados em caráter temporário. Artigo 2º. O valor do piso municipal dos servidores com jornada de 40 horas semanais fica fixado em R$ 1.032, aplicando-se o piso de forma proporcional aos servidores com jornada inferior, excluídos os profissionais do magistério. Artigo 3º. O pagamento dos valores da revisão de que trata esta lei fica contingenciado aos limites constitucionais vigentes. Artigo 4º. Não se aplica ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias o presente reajuste. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de verba específica do orçamento do município. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e estabelece seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Momento, por favor. Justificativa ao projeto de lei número 12 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei tem como objetivo promover reajuste real e revisão das gratificações e subsídios por exercício de função aos servidores públicos municipais, em estrita consonância com o disposto no inciso 1º do artigo 39 da Constituição Federal, objetivando a construção da isonomia salarial. Assim, este projeto de lei objetiva também promover a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos servidores públicos municipais em virtude da desvalorização arrecadada pela inflação. Ademais, o presente projeto de lei especifica que o reajuste das gratificações, bem como dos vencimentos, retroagirá à data de 1º de janeiro do ano vigente,
para o reajuste geral anual dos servidores públicos municipais de São Pedro de Alcântara. Desta forma, pedimos a esta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do presente projeto em caráter de urgência, que é de muita importância para o município de São Pedro de Alcântara. Aproveito a oportunidade para desejar a vossas excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 13 de 2023. Altera a Lei Ordinária número 1393, de 9 de fevereiro de 2022 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º, caput, e acrescentando os seus parágrafos 1º e 2º da Lei número 741, de 22 de abril de 2013, com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a percepção mensal de auxílio alimentação a todos os servidores públicos da Prefeitura Municipal, agentes políticos e Fundo Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, à exceção da previsão do artigo 1º da Lei número 1077, de 21 de novembro de 2016. Inciso 1º. Nos meses de dezembro de cada exercício, o auxílio alimentação será pago de forma dobrada, de acordo com a tabela correspondente à jornada de trabalho. Inciso 2º. O vale alimentação concedido nos termos desta lei. 1º, não tem natureza salarial. 2º, não se incorpora ao vencimento ou à remuneração para qualquer efeito. 3º, não constitui base de cálculo para proventos de aposentadoria de qualquer modalidade ou pensão por morte. 4º, não é extensivo aos aposentados e pensionistas. 5º, não é extensivo a pessoas físicas que prestam serviços terceirizados ao município de São Pedro de Alcântara, através de empresas contratadas na forma da lei. 6º, não constitui base de incidência das contribuições previdenciárias. 7º, não se configura com rendimento tributável. 8º, não é base de composição para a concessão de empréstimos consignável. 9º, não sofrerá encargo ou desconto de nenhuma natureza, sendo pago integralmente. Artigo 2º. O vale alimentação concedido pela Lei nº 741 de 22 de abril de 2013 passa a vigorar com as seguintes faixas de carga horária. Inciso 1º. O valor de auxílio alimentação corresponderá à carga horária proporcional conforme segue. Carga horária de 40 horas, valor de R$ 600. Carga horária de 30 horas, valor de R$ 450. Carga horária de 20 horas semanais, R$ 300. Carga horária de 10 horas semanais, R$ 150. Inciso 2º. O valor do auxílio alimentação aos servidores horistas integrantes do magistério público corresponderá à carga horária proporcional conforme segue. Carga horária até 50 horas mensais, R$ 150. Até de 51 a 100 horas mensais, valor de R$ 300. De 101 a 150 horas mensais, valor de R$ 450. Acima de 151 horas mensais, valor de R$ 600. Inciso 3º. Ao servidor integrante do quadro de magistério público municipal com duplo vínculo que exceder a carga horária de 40 horas semanais, receberá a quantia de R$ 600. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 13 de 2023. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei tem como objetivo promover reajuste no vale alimentação aos servidores públicos municipais. Assim, este projeto de lei objetiva também promover a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos servidores públicos municipais em virtude da desvalorização acarretada pela inflação. Desta forma, pedimos a esta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do presente projeto em caráter de urgência, que é de muita importância para o município de São Pedro de Alcântara.
Aproveito a oportunidade para desejar a vossas excelências meu protesto de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 01 de 2023. São Pedro de Alcântara, 6 de março de 2022. Assunto: resposta ao ofício número 13 de 2023. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Herder Júnior do Amaral. Prezado, com os meus cumprimentos através do presente, venho esclarecer que não há registros físicos ou digitais, tampouco cópias referentes aos projetos das pontes do loteamento do Parque São Pedro. Declaro que a busca foi realizada nos arquivos dessa secretaria, bem como no arquivo permanente do município. Sem mais, renovamos neste momento o nosso apreço e estima consideração. Lohan Lauro Vitor Francisco, secretário de Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Indicação número 12 de 2023. O vereador que essa subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal que realize a manutenção da rua Brás Hoffmann. Justificativa. Localizado na comunidade do Fojoca, a rua Brás Hoffmann precisa de manutenção com urgência por se tratar de um acesso íngreme de chão batido. Por consequência das recorrentes chuvas, ela está piorando e atrapalhando o acesso para os moradores. Diante disso, ficamos no aguardo do pronto atendimento. São Pedro de Alcântara, 9 de março de 2023, Daniel Rodrigues, vereador. Indicação número 12 de 2023. É a mesma, perdão. Projeto de Lei número 14 de 2023. Autor, mesa diretora. Concede aumento real aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara e da outras providências. O presidente da Câmara de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido aumento real de 5% a todos os servidores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Inciso 1º. O aumento real fixado no caput deste artigo incide sobre os valores pagos a título de gratificações, subsídios, verba de representação, complementações na forma de lei e incorporações de gratificações. Artigo 2º. A despesa decorrente desta lei correrá por conta das dotações do orçamento fiscal vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2023. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2023, Herder Júnior do Amaral, presidente da Câmara de Vereadores. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo assegurar a valorização dos servidores da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, acompanhando, assim, o aumento real concedido aos servidores do Poder Executivo. Adotou-se como parâmetro, com base no aumento real, o índice utilizado pelo Poder Executivo através da Lei nº 1459/2022, na qual concedeu aumento aos servidores municipais do ano de 2022. Pelos argumentos acima escritos, a mesa diretora sugere encaminhamento deste projeto para apreciação e posterior deliberação em plenário, requerendo de seus pares o apoio a esta proposta. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2023. Herder Júnior do Amaral, presidente da Câmara. Vinícius Neves Lima, primeiro secretário. Daniel Rodrigues, segundo secretário. Projeto de Lei número 15 de 2023. Autoria da mesa diretora. Concede revisão geral anual dos valores dos vencimentos dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual a todos os servidores e vereadores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara a partir de 1º de janeiro de 2023, em 5,77%, respeitados os limites de comprometimento fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101/2000. Inciso 1º. O percentual da revisão de que trata o caput deste artigo, calculado sobre o respectivo vencimento dos servidores públicos e vereadores,
correspondente ao índice de inflação do IPCA/IBGE acumulado no período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Inciso 2º. O índice de revisão geral fixado no caput deste artigo incide sobre os valores pagos a título de gratificações, subsídios, verba de representação, complementações na forma de lei e incorporações de gratificações. Artigo 2º. A despesa decorrente desta lei correrá por conta da dotação do orçamento fiscal vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2023. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2023. Éder Júnior do Amaral, presidente da Câmara. Vinícius Neves Zimmermann, primeiro secretário. Daniel Rodrigues, segundo secretário. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo atender ao disposto nos artigos 37, inciso 4º, e 39, inciso 1º da Constituição Federal, os quais dispõem sobre a concessão do reajuste anual a ser concedido aos servidores públicos, com o objetivo de manter a isonomia entre as categorias e repor as perdas provocadas pela inflação. Adotou-se como parâmetro o índice com base no IPCA/IBGE e correspondente aos últimos 12 meses, para repor a desvalorização provocada pela inflação, o que gerou o reajuste de 5,77%. Pelos argumentos acima escritos, a mesa diretora sugere o encaminhamento deste projeto para apreciação e posterior deliberação em plenário, requerendo de seus pares o apoio a esta proposta. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2023. Éder Júnior do Amaral, presidente da Câmara. Vinícius Neves Zimmermann, primeiro secretário. Daniel Rodrigues, segundo secretário. Projeto de lei número 16 de 2023, autoria da mesa diretora. Reajusta os valores do Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. O presidente da Câmara de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido reajuste à percepção mensal de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal, exceto presidente, vice-presidente e vereadores, em 9,9%. Exato. Inciso 1º. O valor mensal do auxílio alimentação corresponderá à carga horária proporcional como segue. Carga horária de 30 horas semanais no valor de R$ 600,02. Carga horária de 20 horas semanais no valor de R$ 400,02. Carga horária de 15 horas semanais no valor de R$ 300,01. Carga horária de 10 horas semanais, R$ 200,01. Inciso 2º. Os demais termos e condições da Lei 1396/2022 permanecem inalterados. Artigo 2º. A despesa decorrente desta lei correrá por conta das dotações do orçamento fiscal vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, renovando as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2023. Éder Júnior do Amaral, presidente da Câmara. Vinícius Neves Zimmermann, primeiro secretário. Daniel Rodrigues, segundo secretário. Justificativa. A proposta tem por objetivo recuperar as perdas provocadas pela inflação. Pelos argumentos acima escritos, a mesa diretora sugere o encaminhamento deste projeto para apreciação e posterior deliberação em plenário, requerendo de seus pares o apoio a esta proposta. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2023. Éder Júnior do Amaral, presidente da Câmara. Vinícius Neves Zimmermann, primeiro secretário. Daniel Rodrigues, segundo secretário. Diante do afastamento do vereador Vilmar Prim para tratamento de saúde, convido o excelentíssimo senhor suplente de vereador Amarildo José Stelling para que adentre ao plenário para tomar posse no cargo de vereador na vaga aberta pelo parlamentar titular. Recebida a documentação necessária para a posse, solicito na oportunidade ao suplente de vereador para que estenda a mão direita em sinal de respeito para que possa prestar o seguinte juramento.
pela minha honra e pela minha pátria, pela minha honra e pela minha pátria, prometo solenemente manter e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município, observar as leis e promover o bem geral do município. De acordo com o artigo 20, inciso 3º do Regimento Interno, declaro empossado o vereador, o excelentíssimo senhor Amarildo José Stelling. Obrigado. Feita a posse, desejo mais uma vez aí boas-vindas ao vereador Amarildo. Gostaria de enfatizar aqui o meu respeito e apreço pela tua pessoa. Uma honra dividir a tribuna aí com você. Desejo muito sucesso, Amarildo. Passamos para o expediente. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhor presidente. Não há vereadores inscritos para o expediente. Insiro na ordem do dia os seguintes projetos de lei para apreciação em única deliberação. Projeto de lei número 12, 13, 14, 15 e 16/2023. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Em única deliberação, projeto de lei número 12/2023, que concede revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos municipais, ativos e inativos e pensionistas do município de São Pedro de Alcântara. Fixa o piso municipal dos servidores e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 12/2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13/2023, que altera a lei ordinária número 1393, de 9 de fevereiro de 2022, e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 13/2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14/2023, que concede aumento real aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 14/2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15/2023, que concede revisão geral anual do valor dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 15/2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 16/2023, que reajusta os valores do Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 16/2023, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Vereadora Terezinha Kuhn, vereador Vinícius Zimmermann, vereadora Tatiana Silva, vereador Rogério Hoffmann e vereador Amarildo José Stelling. Conceda a palavra à vereadora Terezinha Kuhn.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, mesa diretora, demais vereadores, assessores e todo o público que nos acompanha. Acendo a tribuna esta noite para parabenizar a gestão Charles e Luciano pela obra de passeio e calçada que liga o centro ao bairro Boa Parada. A obra está ficando muito boa e muito bonita, trazendo segurança para todos que caminham. Parabenizo o vereador Amarildo, que assume assento nesta casa, desejando sucesso e prosperidade. Conte comigo. Seria isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste virtualmente, presencialmente, boa noite a todos. Ainda debatendo a utilização de maquinário, eu venho trazer um outro exemplo, onde caberia o bom senso do uso da máquina do município. Trago um exemplo prático de uma obra que está sendo realizada na rua Nossa Senhora de Fátima, na Boa Parada, ao lado da Secretaria de Obras do município. Aos fundos está sendo pavimentado em lajota. Ali seria interessante, antes da iniciação desse trabalho, né, como que eu digo aqui, durante a execução do contrato, iniciado o contrato é por conta da empresa, mas poderia a prefeitura ter feito um trabalho de base, de compactação, haja visto que a gente já tem um rolo compactador que eu até hoje não vi em uso, né? Ele foi anunciado e apresentado pela administração antes da eleição, então seria um equipamento que, se tivesse sido utilizado antes, evitaria as ondulações que a gente vê agora numa pavimentação nova sendo executada, inclusive. Outra situação, o alagamento das ruas. Antes da obra ser iniciada, poderia ter sido colocada a máquina já provendo a futura construção de calçadas. Eu tive uma oportunidade ali, achando a rua meio estreita, e fiz questão de levar uma trena lá e medir. Realmente a rua, ela segue os padrões, só que o primeiro trecho da rua ela tem uma calçada. O segundo trecho da rua, se for feita uma calçada, já vai arrombar todo o trabalho de meio fio que está sendo construído agora. Então, acho que é interessante se prospectar o uso de maquinária numa preparação, pensando na melhoria e no crescimento do município, né? Gostaria de avisar que essa semana tive a oportunidade de visitar, fazer algumas visitas a convite do vereador Oda, de ir junto na obra da Alta Varginha. A gente foi ver a obra que está sendo pavimentada lá, uma obra que está paralisada também. Muito daquele trabalho vai ter que ser refeito, porque tem tubulações já sendo entupidas. A gente sabe que depende do retorno das obras, mas, enfim, requer uma atenção enquanto as obras não são concluídas na trafegabilidade da região. Aproveitamos, eu tinha uma visita agendada também, o Roda me acompanhou, na região do Pagará. A comunidade do Pagará pede socorro, numa situação de abandono, sendo que é um bairro que pertence a 4 municípios, eles têm reclamado em grande maioria de 3 municípios. Dizem que são bem atendidos pelo município de São José, com estradas bem largas, com frequente passagem de patrola na região. Porém, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro e Palhoça estão deixando a desejar. A gente tem situações pontuais ali em morros que estão realmente perigosas, de moradores que já se acidentaram, né, trouxeram seu relato para a gente. E, em especial, a van da prefeitura que recolhe os alunos. Passou por uma situação delicada, onde teve que descer o morro todo de ré, escorregando, com o pânico das crianças dentro do ônibus. A monitora do ônibus também relatou essa situação, que foi bem desagradável. E hoje está tendo que retornar em dias de chuva pelo bairro da Colônia Santana. Né, ali no Morro do Esquinal, o Morro do Seu Paulo Medeiros, são pontos especiais que exigem um pouco mais de atenção. Está aí também outro lugar onde seria muito bem-vindo um rolo de compactação, né? Já visto que tem muito cascalho solto, e com certeza esse equipamento utilizado lá acarretaria no melhor trafegabilidade da via. Outra situação do bairro do Pagará ainda é que todas as drenagens ali estão insuficientes para o volume de chuva que a gente tem tido ultimamente. Qualquer chuvinha que dá, os moradores já não conseguem mais sair de casa. Os córregos passam por cima da água, inclusive danificou um trecho que foi recém-pavimentado junto à igreja, e qualquer outra cruzada do córrego por baixo da rua, a gente vê que é muito baixo e são tubos pequenos.
praticamente eles mal dão conta do volume num dia sem chuva. Então, qualquer chuva que dá, realmente o pessoal fica ilhado no pagará. Então, chama atenção especial para a condição de estradas e redimensionamento das drenagens ali. Gostaria de falar que essa sexta-feira eu tive a oportunidade de participar da Conferência Municipal de Saúde, é um evento que ocorre a cada 4 anos, então foi uma oportunidade que a gente teve nesse mandato, bem aproveitada, que é um processo que revê a aplicação da política pública, em especial a renovação do SUS, o Sistema Único de Saúde, onde ele é aprimorado, é colhida propostas para ser elaboradas e votadas no plano estadual e nacional de saúde. Na oportunidade também escolhe um delegado representante do município. Eu tive a honra de ser escolhido de delegado por ser um dos partícipes da oficina, mas recusei e declinei do cargo, pois a gente já como vereador já cumpre esse papel de representante do povo alcantarense. E foi novamente refeita a votação ali. Eu dou parabéns aqui para a Camila, servidora do posto de saúde de Santa Teresa, que vai ser a delegada do município na conferência estadual. Turismo em São Pedro de Alcântara. Tenho recorrentemente falado da falta de atenção que a gente precisa no nosso turismo. Em especial, gostaria de chamar a atenção da feira. Dou parabéns aqui na figura da Beta, da Nilza Beth Kretzer, pelo excelente trabalho que faz na diretoria da associação. Inclusive, esse ano eles têm feito a feira desde o mês de janeiro, sabendo que a gente tem um pouco fluxo turístico no mês de verão, que o pessoal vai passear em família ou está em férias, acaba competindo com praia e outras opções de lazer, e a feira realmente tem um prejuízo. Normalmente ela retorna em março. Dou parabéns a cada feirante que brigou pela abertura da feira nesse período, mas lamentavelmente a gente no mês de março, o ano passado, em função do retorno, teve um bom público. Esse realmente estava bem minguado. Então eu chamo a atenção aqui do nosso Poder Executivo, em especial a pasta do turismo, cultura, que envolve a promoção de bens artesanais e produtores, a dar um suporte de divulgação, quem sabe contratar aí sim, para apresentações culturais ao público. Acho que é uma ótima oportunidade, ajudando a promover e alavancar a economia local. Gostaria também, durante a feira, escutei algumas fofocas envolvendo o meu nome, por a gente estar criticando a metodologia utilizada na gestão da cultura e do turismo. Ouvi de bocas tortas dizer que vai ser subtraído a quantidade de barracas da feira na Estantis por conta que o vereador Vinícius está reclamando. Olha, eu estou aqui cumprindo o meu papel como vereador, fiscalizando, exigindo que o município se adeque às leis, que atenda às normas, E o vereador Vinícius em nada tem a ver com a produção da feira, em nada tem a ver com produção de Estantis. Então, quero deixar isso bem claro. Se novamente eu ouvir meu nome, a boca torta, a título de fofoca, vou fazer questão de abrir um processo judicial de calúnia e difamação. E era isso. Gostaria já que estou falando de turismo aqui, o nosso amigo Demício, do Recanto dos Morangos, pede socorro. A condição de estradas e acesso para o empreendimento dele está muito precário. Inclusive, ele teve prejuízo com moradores que tentaram subir a rua dele, no patinar, na buraqueira, bateram no barranco. Ele ajudou a custear carro de pessoas que nem conseguiram chegar no estabelecimento dele. Então, o Recanto dos Morangos, aqui na figura do proprietário Demício, pede uma ajuda dessa nossa casa e uma atenção especial do Poder Executivo. Na semana passada, depois da sessão, a gente teve aqui um debate com o Carlos Volante, pai da família Volante, que está envolvida no Karatê de São Pedro de Alcântara. A gente gostaria de falar, assim como estamos deficitários na política pública para cultura, turismo, a gente está deficitário também na parte do esporte. A gente ainda faz esse trabalho de maneira informal. O município hoje não tem, por exemplo, a política do Bolsa Atleta, que é o que viabiliza o atleta alcantarense buscar recursos no governo estadual, na Fundação Catarinense de Esporte, bem como no Ministério do Esporte. Então é urgente que se tenha uma atenção para adequar o município a essas políticas públicas, em especial a esses atletas que hoje São Pedro de Alcântara é referência no karatê, é referência no atletismo. No entanto, hoje o karatê de São Pedro de Alcântara está concorrendo representando a bandeira do município de Criciúma, porque o município de Criciúma oferta aos nossos munícipes a oportunidade de acessarem por lá o Bolsa Atleta, bem como os atletas do atletismo alcantarense, que estão hoje recorrendo ao município de São José.
Então, ou seja, São Pedro de Alcântara não entra mais no mapa nem do karatê, nem do atletismo. Sendo que a gente promove aqui, qualifica atletas de altíssimo desempenho e não estão levando o nome da nossa cidade adiante. Então é fundamental lembrar dessa necessidade de implantação de política pública. Como estamos falando aqui de política e conferência, gostaria de lembrar que na próxima semana, na sexta-feira, no Colégio Adalberto Tolentino, vamos ter a Conferência da Criança e do Adolescente. Eu acho que é uma oportunidade para transversalizar muitas pautas, né, relativas a investimentos nesse setor, que é tão carente. O vereador Daniel trouxe na semana passada a questão da pauta da água, que a gente na semana anterior teve reunião com a secretária, a diretora da SAMAI, e citou a situação dos poços. Eu faço questão aqui de deixar em aberto à comunidade o que eu já trouxe para a reunião dos vereadores, o que eu debati na comissão que acompanhou a transição das associações para a SAMAI, da água do município, que foi doada pelo empresário Salésio Zimmermann, que investiu, na época, sócio da empresa Aqualeve, na perfuração de 2 poços artesianos de água mineral em São Pedro de Alcântara. Um no bairro de Santa Teresa e outro no bairro do Campo Demonstração. Ele cedeu toda a seção de exploração e uso de posse dessa água para o município de São Pedro de Alcântara. Deixo claro aqui em reunião na presença desse vereador que vos fala, o próprio empresário Salésio Zimmermann, prefeito municipal, vice-prefeito e o proprietário, um representante da família proprietária das terras onde foi perfurado o poço de Campo Demonstração. Lá existe a vazão hora de 40 mil litros. É um dos lugares do município onde mais tem água mineral de altíssima qualidade. Sendo que, pela altitude do bairro, Campo Demonstração, essa água poderia ser bombeada lá e ir para todo o município por gravidade. Então, lembrando que a gente teve um contrato com a empresa de água, que inclusive foi objeto de CPI, com custo altíssimo, não conseguiu atender todas as exigências de contrato, e com muito pouco teria se implementado tubulação para ligar um poço daquele, por exemplo, à rede da área urbana do município. E, no entanto, isso aí, apesar de debatido, né, com as autoridades do município, não veio à tona pela SAMAI, foi uma informação que ficou guardada. Fiz questão de desencavar na última reunião do Conselho e deixar claro para os vereadores. Essa opção já tem desde antes do contrato com a empresa. Então, se não agiram nesse sentido, de ofertar água mineral para a população, não foi por falta de oportunidade, ela foi dada. E continua disponível. Reafirmo aqui a oferta do poço. Lembrando também que o vereador Daniel, já mudando de pauta, solicitou a remoção de uma araucária junto aqui à nossa gruta. Eu gostaria de falar que a gente tem ao leito do rio árvores oferecendo perigo iminente. Aqui, ó, ao lado do Colégio Gama Rosa, por exemplo, tem um imenso garapuvu que já está debruçado por cima do rio. Qualquer tombamento da encosta ali, que ele se desprenda, ele pode inclusive obstruir a passagem da ponte e causar um grande problema. Logo abaixo, passando a ponte que dá acesso ao Peixe Paga, a gente também tem uma grande árvore ali, mais de uma inclusive, que estão na mesma situação, que se por acaso vir a se desprender, pode descer o rio e vir obstruir a ponte do Cubatão. Então, acho que é de fundamental a importância, a manutenção do leito do rio, principalmente passar dessas chuvas fortes, na remoção dessas árvores, na limpeza de algumas encostas. Eu trago outro exemplo também, o canal que sai ali em frente ao caldo de cana do Toninho, está cheio de árvores ali obstruído, onde qualquer enchente que dá, juntam a galharada, um monte de cepo, eles estão lá visíveis, inclusive ao lado da cerquinha que limita o acesso das capivaras à ciclovia, que precisa ser removido. E por último, para finalizar aqui, gostaria de dar parabéns aqui ao Grupo Rebrota, que é um coletivo de São Pedro de Alcântara, de sítios que trabalham em implantam a técnica agroecológica, em especial na pesquisa de agrofloresta. Agrofloresta é uma metodologia produtiva em que se produz em consórcio com a natureza. Então a gente tem hoje no nosso município, em especial na área da agricultura, né, a situação de que o processo produtivo é limitado, que o produtor não pode ir na área da PP para produzir, porque tem que respeitar as cotas. Então o processo agroflorestal, além de recuperar áreas degradadas, ele possibilita o proprietário de terras rurais a implementar alguma espécie nativa que vai implementar alguma renda. E fico feliz de saber que chegou a esta casa hoje para leitura, em breve deve ser votado, o projeto de inspeção de origem animal, que é uma batalha que a gente tem já batido nessa tecla há muito tempo, meus pares acompanham essa luta. A gente tem muitos munícipes aqui envolvidos no processo de produção de derivados de produto animal, a exemplo de o leite, o queijo, o mel,
né? Ovos, que são produtos de origem primária e muito fácil de ser processados. Inclusive, queria dizer que a encosta aqui da Serra do Mar é o mel de excelência, é considerado, né, a exemplo de São Bonifácio, o melhor mel do planeta. A gente tem uma florada similar, estamos próximos e, com certeza, regulamentado esse trabalho, a economia de São Pedro de Alcântara, da agricultura, vai despontar. Por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E desejo boas-vindas e um ótimo trabalho também para o vereador Amarildo. Obrigado, vereador Vinícius. Conceda a palavra à vereadora Tatiana Silva. Boa noite, presidente, secretários. Boa noite a todos os vereadores, aos servidores dessa casa. Para quem está aqui nos acompanhando presencialmente, secretário Felipe, e em nome da dona Solange, eu cumprimento aos demais. Boa noite também para quem nos acompanha através da transmissão ao vivo. Aproveito para desejar as boas-vindas nesta casa ao vereador Amarildo, que tomou posse nessa noite. Seja muito bem-vindo. Subo na tribuna nesta noite para agradecer, em nome da população, ao 37º Batalhão da Polícia Militar, no nome do Major Alex Gonçalves Modolon, as rondas que nas últimas semanas aumentaram em nossa cidade, em diversos horários do dia. Já é notório o aumento de viaturas pela cidade. Quero agradecer à Secretaria de Obras por terem tampado o buraco lá em frente à Agropecuária da Varley, em Santa Teresa. Gostaria de solicitar uma atenção no campinho lá em Santa Teresa, na pracinha. Se possível, colocar uma areia nova lá para as nossas crianças e adolescentes que fazem uso lá do campinho, porque está sem areia nenhuma, o que pode acabar causando lá um acidente. Então, eles pediram uma areia lá, secretário, se possível, nos ajude. Solicitar ao Executivo se existe alguma previsão para o retorno das escolinhas em nossa cidade, de futebol e de vôlei. A gente sabe que hoje a gente tem uma escolinha particular funcionando, mas muitas crianças não conseguem participar. Então, ver se tem alguma previsão junto ao Executivo da escolinha de vôlei e de futebol em nossa cidade. E, para finalizar, eu gostaria de deixar um alerta, falar sobre a dengue, que muitos municípios vizinhos já declararam situação de emergência. Então, a gente tem que ficar atento, cada um tem que fazer a sua parte, para evitar aí um ambiente favorável para a proliferação do mosquito da dengue. Algumas medidas, não custa lembrar aí a população, verificar se a caixa d'água está tampada, colocar areia nos pratos de plantas, recolher e acondicionar os lixos no quintal, limpar as calhas, limpar as vasilhas dos bichos de estimação, são pequenas atitudes que podem fazer a diferença. A luta contra a dengue é de todos, então cada um deve fazer a sua parte. Por hoje era isso. Boa semana a todos e boa noite. Obrigado, vereadora Tatiana. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste de maneira presencial e virtualmente. Primeiramente, quero desejar boas-vindas ao vereador Amarildo, para que ele tenha sucesso na sua empreitada, né? E a gente está aí à disposição também para contribuir. Senhor presidente, eu queria fazer um comentário aqui sobre minha fala, não lembro se foi na terceira ou quarta sessão passada, a respeito de uma indicação da vereadora Tatiana sobre uma boca de lobo na SC281. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, em nenhum momento eu fui contra a indicação. Tanto é que eu falei de que a indicação era bastante pertinente. O meu comentário foi no sentido de que ali a jurisdição, né, a responsabilidade é do DENIT. Teria que ver com o DENIT se a prefeitura poderia executar a obra. No final da minha fala, eu ainda falei o seguinte, entendo que não há necessidade de cortar o asfalto ali, mas sim colocar tubos ali na lateral, que em frente à casa do seu José, que eles têm um bueiro bem grande ali, e dá para desembocar ali. Então, né,
quero reafirmar aqui que em nenhum momento eu fui contra a instalação de uma boca de lobo. Digo isso por quê? Porque um munícipe chegou até mim e disse, olha, existe um comentário aí de que tu fosse contra a instalação da boca de lobo, né? Eu gostaria de dizer para essas pessoas que ou elas melhoram a interpretação quando ouvem ou quando leem, né? Ou existe uma certa maldade. Era só ir lá na sessão do dia tal, ouvir a gravação, que está lá gravado, ficou gravado, né? E para não falar em verdades. Porque é uma situação complicada, aí eu tenho que sair explicando aí, não, eu não fui contra, né? Eu acho, até por isso que muitas vezes eu não falo muito aqui, porque eu vejo que as pessoas ou têm dificuldade de interpretar ou interpretam de forma maldosa, né? Então, para ficar bem claro aqui, registrado, de que em nenhum momento eu fui contra, tanto é que está lá gravado, e em ata também está descrito ali, de que a indicação era bastante pertinente. Ou seja, se eu falo que a indicação é pertinente, é porque eu sou a favor. Então, as pessoas têm dificuldade de interpretar, eu não posso fazer nada. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Conceda a palavra ao vereador Amarildo Stelling. Senhor presidente, secretários desta mesa, caríssimos colegas vereadores, colaboradores dessa casa, público presente e aqueles que nos acompanham virtualmente. Hoje é um dia muito especial. Com certeza, eu tenho muito a agradecer a Deus, principalmente, né, por esse momento. Momento este que você está aqui porque algo te direcionou a isso. Nada da nossa vida é por acaso. Nada. Mas para isso você tem que querer, você tem que buscar. Você tem que sair da sua zona de conforto e ir até esse objetivo. Eu quero aqui prestar minha solidariedade ao vereador Vilmar, né, que passa por um momento muito difícil devido ao acidente que ele sofreu, né, acabou permitindo que eu esteja aqui hoje, mesmo que por um momento curto, mas vocês podem ter certeza que esse momento vai ser um momento com muita dedicação, com muito prazer, com muita força, com muita garra, como tudo que eu fiz na minha vida. Eu quero agradecer em especial a minha mãe Solange, que me permitiu a vida, junto com o Gino, que aonde quer que ele esteja, ele deve estar muito feliz. Era uma pessoa que, quando chegava em época de eleição, ele se transformava, ele queria saber tudo o que acontecia, mesmo não estando presente nas campanhas, mas quando chegava na casa dele, ele queria que ficasse sentado com ele para saber tudo o que estava acontecendo. E nunca deixou de transparecer em quem iria votar. Nunca. Fazia questão sempre de colocar a placa na frente da sua casa. Mesmo às vezes contra o gosto da dona Solange, porque os vizinhos eram de outros partidos, mas isso é a verdadeira democracia. A democracia que nos leva a entender que o outro pode votar em quem ele quiser, defender uma bandeira, desde que ele tenha respeito e limite. Quero fazer um agradecimento especial também por uma pessoa que há 10 anos entrou na minha vida e transformou. Márcia, desde que eu te conheci, eu não tenho outra coisa a dizer a não ser agradecer a Deus. E isso eu faço diariamente, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro. Que nos proporcionou ter esse filho maravilhoso, Samuel, apelidado carinhosamente na nossa empresa como chefinho. Talvez porque já está no sangue. Então, Márcia, essas palavras, essa pequena homenagem, eu quero aproveitar também pela passagem do Dia das Mulheres e replicar isso a todas as mulheres guerreiras. Porque essa pessoa é muito guerreira, é muito especial. Né? Ela tinha com ela guardada a liderança, adormecida.
E quando entrou na nossa empresa, né, e graças à minha experiência que eu passei como como secretário da Agricultura e Meio Ambiente durante 2 anos e 7 meses, ela teve essa oportunidade de exercer a liderança. E eu fico muito feliz hoje que, se eu faltar, ela vai, com certeza, levar a nossa empresa aonde, de repente, eu nem levaria, porque eu confio nela. E ela conseguiu exercer toda essa liderança. E eu fico feliz porque o verdadeiro líder é aquele que forma outro líder. E hoje eu vejo ela uma pessoa com a liderança de pulso firme, né? Então, feito esse agradecimento a ela, eu quero direcionar isso a todas as mulheres pela passagem do dia 8, né? Que nós não devemos homenagear as mulheres somente no dia 8, mas sim todos os dias, com a palavra de carinho, com a palavra de conforto, com a palavra de apoio, né? Elas precisam, porque sem as mulheres nós não somos nada, não somos nada, viemos dela. Então temos que ter todo esse respeito e essa gratidão. Eu diria mais, e teria muita coisa para reivindicar, mas hoje realmente o momento é de muita gratidão, de muita satisfação, né? Me coloco à disposição de todos, né, no que precisar, independente de bandeira partidária, nunca levei isso comigo, né? Tenho isso desde a primeira gestão do São Pedro de Alcântara, que mesmo trabalhando contra, mas quando passou a eleição, eu fui até o senhor Salésio Zimmermann e me coloquei à disposição para ajudar no que estava ao meu alcance. E assim eu fiz durante todos os mandatos dele, posteriormente o Ernei, e agora com o Charles, né? E estamos à disposição. Como sempre, nossa empresa está aberta naquilo que precisar, naquilo que tiver ao nosso alcance, né? E graças a Deus hoje eu vejo dentro da nossa cidade tudo que está parte de ornamentação, tem muita doação da Estela em Flores, né? Então esse é o verdadeiro espírito que nós temos que carregar conosco quando somos munícipes, quando amamos a nossa terra. É fazer com que ela se torne melhor. E para isso nós temos que dar o nosso melhor, independente da situação que você esteja ou das condições que você esteja. Dê o seu melhor nas condições que você esteja antes que apareçam outras condições. Quando aparecerem as outras condições, vamos fazer melhor ainda. Se cada um fizer um pouco, se cada um arregaçar a manga, nós vamos ter um município com a nossa cara, com as nossas virtudes, com a nossa personalidade, com a nossa tradição. E todos vão dizer, São Pedro de Alcântara é diferente, porque o povo é diferente. E quando somos chamados a alguma coisa, como todos nós aqui estamos hoje, e eu me sinto nisso, nós temos que fazer o nosso melhor. Eu sempre falo, dê o seu melhor, importa aonde você esteja. Se for para varrer a rua, faça bem feito. Se for fazer uma cirurgia cardíaca, faça bem feito. Se é para estarmos aqui, vamos fazer bem feito. Independente de bandeiras partidárias. Democracia é isso. Democracia é vivermos dia a dia entendendo o outro, com as suas necessidades, com as suas virtudes. E eu tenho uma frase de um padre que passou pela minha vida, enquanto eu morava na Colônia Santana, que ele dizia assim, nós temos que gostar do outro do jeito que ele é, e não do jeito que nós gostaríamos que ele fosse. Então, isso é a verdade, porque todos nós temos defeito, né? E esse defeito, quando olhamos para eles, fizemos uma introspecção e vimos que ele pode ser corrigido e você aprender alguma coisa e passar isso para frente, você vai ter muito mais vitórias do que derrotas. Quero agradecer mais uma vez, em especial também a Cecília, que prontamente, desde o início, e a Michele, né, se colocaram à disposição para todos os trâmites, documentação e dúvidas, né, sempre muito prestativa. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite e obrigado, vereador Amarildo. Não havendo mais matérias nem oradores para fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 20 de março do corrente ano, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham, muito obrigado e uma boa noite.